Olá, gente, que saudade, hein? Hoje nós daremos início, tá? Aos conteúdos do nosso segundo bimestre. A gente vai começar falando sobre relações ecológicas. Vamos lá, então? Como os seres vivos se relacionam? E aí? Qual o tipo de relação que existe entre os seres vivos? Ninguém vive nesse mundo sozinho, não, né? A gente precisa se relacionar, precisa interagir com os outros seres. Então, os seres vivos mantêm relações entre si na luta pela sobrevivência. Então, para sobreviver, a gente precisa um do outro, certo? E cada um contribui da sua forma. Mas aí essa relação, ela vai garantir a sobrevivência, tá? Tanto nossa como da outra espécie. Ninguém vive sozinho. Coloca isso na cabeça, hein? Todos nós precisamos uns dos outros. Olha só. Os ecossistemas, eles são dinâmicos. Esse dinamismo, ele é representado por uma relação permanente entre todos os componentes. Temos aqui um exemplo, tá? De relação ecológica entre o tucano e a arara azul. Os tucanos se alimentam dos ovos da arara azul, mas ao mesmo tempo, o tucano ele ajuda a dispersar a semente das árvores onde a arara faz o seu ninho. O tucano come os ovos, tá? Da arara azul, mas aí, de uma certa forma, ele acaba contribuindo com a arara, tá? Por quê? Ele vai dispersar as sementes, tá? Das árvores que elas usam para fazer seus ninhos, certo? Então, esse é o tipo de relação existente entre o tucano, tá? E a arara azul. Temos aqui várias imagens, tá? De diversos tipos de animais, representando a relação ecológica entre eles. Observe que coisa mais linda nessas imagens aqui. E olha só, os diferentes tipos de relações ecológicas, eles podem ser classificados, tá? Temos aqui dois nomes bem estranhos, mas não são tão complicados não, certo? Olha só, elas podem ser interespecíficas e podem ser também classificadas em intraespecíficas. Que danada é isso? Vamos lá? As relações interespecíficas, elas vão ocorrer, tá? Entre indivíduos de espécies diferentes. Por exemplo, aqui nós temos a joaninha, tá? Caçando pulgões. E do outro lado nós temos o tico-tico se alimentando dos filhotes de chupim, certo? São espécies diferentes, tá? Que precisam se relacionar. Mesmo que uma seja prejudicada, né? Porque está servindo de alimento para outra espécie. Mas é uma relação, tá? Necessária. Olha aqui outro exemplo. Temos aqui agora as relações intraespecíficas. Coloca esse nome na cabeça, tá? Entra vem de dentro. Então, é a relação existente entre os indivíduos da mesma espécie. Temos aqui, tá? Uma manada de elefantes e do outro lado um grupo de capivaras, certo? Esses animais, eles vivem em grupos, trabalhando para o bem comum entre eles, tá? A questão de segurança, a questão de ajuda mútua entre eles, tá? Então, isso é uma relação favorável, tá? Para cada um membro. Então, olha só, as relações intraespecíficas, elas ocorrem em indivíduos da mesma espécie, diferente da primeira que eu acabei de falar, né? A interespecífica que acontece com indivíduos de espécies diferentes. Olha só, além disso, essas relações ecológicas, elas também são classificadas em harmônicas e desarmônicas, certo? A harmônica, eles vivem lá, ó, na paz, na harmonia, tranquilidade, todo mundo de boa, tá? Na desarmônica, olha só, pau quebra, né? Porque pelo menos um dos indivíduos, ele sai prejudicado dessa relação. E aí, vamos para frente. Olha só, as relações desarmônicas. Observa o seguinte, nós temos aqui um sinalzinho de mais, outro de menos, né? Sinalzinho indicando positivo e negativo. E aí, o que é que tem a ver esses sinais aqui nas relações ecológicas? Vamos lá? Olha só. Quando a relação ela é desarmônica, pelo menos um dos indivíduos nesse tipo de interação, ele é prejudicado, tá? Enquanto o outro, ele é beneficiado da situação. Olha aqui, nós temos o exemplo da ariranha, tá? Se alimentando de um outro animal. Olha só aqui. Bom para a ariranha, né? Que está enchendo a pança. Compensação para o outro animal, ó.
sendo comido. Nada bom para ele, né? Então, é benéfico para o que está se alimentando, mas se torna negativa para o que está servindo de alimento. É isso? Então, é desarmônica porque pelo menos um das espécies envolvidas está sendo prejudicado, certo? Do lado nós temos aí a lagarta se alimentando de folhas. Para a lagarta, que bom, né? Que tá comendo. Mas para as folhas, ó, nada bom servir de alimento para outra espécie, não é isso? Vamos para frente. Temos aqui agora as relações harmônicas. Olha lá, positivo, positivo e positivo e neutro. Esse zero está identificando, tá? Que a espécie ela não vai sofrer nenhum prejuízo, mas também não vai ter nenhum benefício com isso, tá? Olha só. Todos os envolvidos nesse tipo de interação, eles são beneficiados ou apenas recebem benefícios, enquanto o outro, na relação, fica indiferente, né? Fica neutro, não é beneficiado de forma alguma, mas também não é prejudicado. Nós temos aqui um exemplo de relação harmônica que acontece entre as abelhas em uma colmeia, tá? Todos trabalhando em equipe, todos trabalhando em sociedade para o bem comum do grupo. Então, existe uma divisão, tá? De trabalho, de função entre eles. Então, todas as equipes, elas são beneficiadas com isso, né? Cada membro da equipe, na verdade, eles são beneficiados com isso. Do outro lado, nós temos aí um exemplo do carrapicho, né? Em pelos de animais. Pobre do animal, né? Que tiver com pelo cheio de carrapicho. Para o carrapicho, a vantagem é a dispersão, não é isso? A dispersão por outros lugares, não é isso? E aí eles vão conseguir se espalhar pela natureza. Já para o animal, não vai ser benéfico de forma alguma. E agora vamos para as relações intraespecíficas, né? Que são as relações que acontecem, ou melhor, que ocorrem entre espécies, tá? Semelhantes. Vamos ver aqui então. Relações intraespecíficas harmônicas. Olha só. A sociedade. Os indivíduos da mesma espécie, eles relacionam-se de forma harmoniosa, ocorrendo então a divisão do trabalho. Olha só, positivo para as duas espécies, não é isso? Temos aqui dois exemplos, os suricatos, tá? E as abelhas. Observem aí, todos eles trabalham em grupos, tá? Para o bem comum de toda a equipe, de toda a turma, não é isso? Então, todos eles serão beneficiados. Por isso, a relação ela é harmônica. Vamos lá agora para colônias. E aí? Positivo também para todos os membros dessa espécie. Os indivíduos, eles vivem unidos, tá? Anatomicamente. E há uma cooperação pelo bem comum entre eles, tá? Temos aqui o coral e do outro lado uma cultura de bactérias. Vamos aqui então agora para o canibalismo, tá? Observe o seguinte, que no canibalismo, um tem uma certa vantagem, já o outro indivíduo não tem vantagem alguma, certo? Olha só, no caso essa relação intraespecífica, ela acaba sendo desarmônica, tá? Olha só aqui, um indivíduo mata o outro de sua espécie para se alimentar dele. Misericórdia. Vamos ver lá, ó, os exemplos aí do louva-a-Deus. Olha ali que imagem interessante, né? Estão indo ali para o casamento. E aí, o macho, ele diz o seguinte, ó. Sinto que algo estranho vai me acontecer. E aí, o que será que vai acontecer com ele? Nossa Senhora, olha só. Fêmea do louva-a-Deus, ela mata o macho após a cópula. Misericórdia, essa é a famosa viúva negra, né? Vai casar com um indivíduo e no final de tudo, pense na lua de mel, né? Vai encher a pança com o marido. Misericórdia, gente. Vamos lá, então. Essa é chamada de canibalismo, porque o indivíduo mata o outro da sua espécie para poder se alimentar dele. Nossa Senhora. Vamos lá para outra relação intraespecífica desarmônica. Temos aqui a competição, certo? Olha lá, competição
Não é boa para nenhum dos dois, tá? Nenhuma das espécies. 2 ou mais indivíduos, eles vão disputar, gente, o mesmo recurso, tá? Eles vão competir, eles vão brigar por território, por alimentação, ou brigar por uma namorada. Imagina aí, tá? Então, essa competição, ela não faz bem a nenhum dos envolvidos, certo? Só dando uma corrigida aqui no que eu falei, olha só, a competição, ela é intraespecífica, tá? Ela envolve, tá? Os indivíduos da mesma espécie, beleza? Temos aqui os lobos disputando território e do outro lado nós temos os filhotes, tá? Brigando por alimento. Vamos então agora conhecer um pouco das relações interespecíficas, certo? Que são as relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. E aqui nós temos uma imagem bem interessante, tá? Para quem assistiu o filme Procurando Nemo, eu creio que vai lembrar dessa imagem. Observa aqui. Nós temos aqui uma anêmona do mar, tá? E o peixe palhaço. Existe uma relação bem interessante entre essas duas espécies, tá? Entre esses dois animais. Olha que interessante. A anêmona, ela é um animal marinho, certo? Ela tem uns tentáculos, tá? Bem interessantes, bonitos por sinais, mas altamente venenosos. E aí, o peixe palhaço, que não é palhaço de forma alguma, ele chega lá se esfregando nesses tentáculos e aí faz uma certa amizade colorida com a anêmona, tá? E aí, por eles terem uma membrana que reveste o corpo deles, eles não conseguem ser afetados, pessoal, tá? Com esse veneno liberado pelas anêmonas, certo? Então, olha só, existe uma relação ecológica bem interessante. O peixe, tá? De uma certa forma, ele contribui com a alimentação da anêmona. E aí a anêmona garante a ele proteção, certo? Proteção e abrigo contra os predadores. Ok? Vamos agora para o mutualismo. O que seria mutualismo? Olha só. Vê que é positivo para as duas espécies, não é isso? A associação de interdependência, isto é, os indivíduos precisam um dos outros para sobreviver. E aí nós temos aqui alguns exemplos. Os líquens, tá? Que são a associação entre algas e fungos, bastante interessante. E aí, olha só, os líquens são constituídos, tá? Por fungos e por algas. E aí, as algas, elas produzem a fotossíntese, certo? Que vai servir de alimento para os fungos. E aí, a contribuição que o fungo dá é de manter esse ambiente úmido, para que as algas, elas não morram ressecadas, certo? Então, é uma relação bem interessante. Só que aí, o que acontece? Nossa Senhora, houve erros técnicos aqui. Vamos lá? Então, o interessante é que uma espécie, ela precisa da outra para sobreviver, tá? Sem as algas, os fungos não conseguem sobreviver para a formação dos líquens. E sem os fungos, as algas também não sobrevivem. Então, um precisa do outro para manter-se vivo, certo? Do outro lado, nós temos aqui alguns bois, certo? Então, no estômago desses ruminantes, existem umas bactérias que auxiliam na digestão, certo? Eles não conseguem digerir a celulose que eles ingerem e aí essas bactérias fazem esse favorzinho. Então, as bactérias não vivem, tá? Não vivem sem a contribuição, tá? Desses ruminantes e nem esses ruminantes vivem sem essa colaboração dela na digestão. Vamos agora para um outro tipo de relação interespecífica harmônica, tá? Chamada de protocooperação. Olha lá o positivo para os dois, certo? Todos os indivíduos, eles são beneficiados, mas ao serem isolados, eles conseguem sobreviver sim, tá? Eles não têm essa dependência total do outro indivíduo, não. Observa aqui que de um lado nós temos o paguro e a anêmona. O paguro, ele é um caranguejo, tá? Do mar. E a anêmona aí, ó, ela utiliza o paguro, tá? Como meio de transporte. E aí, o paguro, ele tá com sua segurança garantida pela anêmona, tá? Bem interessante essa colaboração entre os dois. Do outro lado, nós temos aí
um crocodilo e o pássaro palito. Bem interessante. O crocodilo se alimenta, tá? E os restos dos alimentos que ficam presos nos seus dentes é aproveitado por esse pássaro. Então ele fica praticamente, tá? Espalitando os dentes do crocodilo. De quebra, tá enchendo a barriga, né? E o outro tá fazendo tratamento dentário para ele. Temos também agora o comensalismo, tá? Observe que para um indivíduo, para uma espécie, tá? É positivo, para outra acaba sendo neutra, tá? Não existe vantagem nenhuma, mas também não existe prejuízo. Olha só, ela ocorre quando uma espécie ela é beneficiada e a outra se mantém neutra. O benefício ele pode ser referente a alimento, a proteção, a abrigo e a transporte. Temos aqui a imagem do tubarão e a rêmora, tá? A rêmora é um peixe pequeno. Ela vive presa aos tubarões, certo? E aí o que acontece? Tá garantindo a sua proteção, né? Quem é doido de chegar perto do tubarão para tentar pegar a rêmora. Tá servindo de meio de transporte para a rêmora, o tubarão. E ainda de quebra, os restos dos alimentos que eles acabam soltando é aproveitado por a rêmora, né? Então, assim, a rêmora não tá dando benefício nenhum ao tubarão, mas de quebra tá usufruindo muito aí, né? Da boa vontade do seu tubarão. Do outro lado, nós temos a bromélia crescendo sobre uma árvore, certo? É um certo tipo de planta, tá? Que vive na outra e não causa prejuízo nenhum, tá? Então, as duas vivem bem e elas podem viver, sim, sem a outra espécie, tá? E aí, não influencia muito porque não causa prejuízo e elas não são dependentes, tá? Uma da outra não. Vamos para mais uma relação interespecífica desarmônica. Temos aqui a predação. Olha lá, bom para um e não tão bom para o outro. O indivíduo predador, ele mata o indivíduo de outra espécie, né, que é considerado presa, para se alimentar. Temos aqui na primeira imagem a joaninha e os pulgões, tá? A joaninha se alimenta dos pulgões e na outra nós temos a árpia, tá? A maior ave de rapina brasileira se alimentando de outro animal. Então a gente chama isso de predatismo. Esse é o tipo de relação ecológica onde um é a presa e o outro é o predador. Temos aqui o parasitismo. Eu tenho um melhor exemplo para falar de parasitismo para vocês, tá? Olha só, o indivíduo de uma espécie, tá? O parasita, ele se instala no corpo de um indivíduo de outra espécie, que é o hospedeiro, e vai retirar alimentos, tá? Causando prejuízos a esse hospedeiro. Olha só, nós temos um exemplo, o piolho, tá? O famoso piolho, que dá um prejuízo grande, não é isso? A nós seres humanos. Quando ele tá lá enchendo a pança e andando para riba e para baixo na nossa cabeça, na nossa não, na de vocês, né? Andando para riba e para baixo, chupando o sangue e se autorreproduzindo aí com a maior facilidade do mundo, não é isso? Temos também as verminoses, as famosas lombrigas, tá? Que vive dentro da barriga de vocês, tá? Que não se cuida direito, que anda descalço, que não lava as mãos. Tô brincando, tá? É só para dar um exemplo. No caso, os seres humanos é o hospedeiro e no caso, o parasita, ele se instala lá no corpo causando, tá? Alguns prejuízos. E aí não contribui com nada. Na imagem nós temos aí um peixe candiru, tá? Se alimentando de sangue de outros peixes. Verdadeiro parasita. Vamos lá? Temos agora a competição interespecífica, tá? Competição, ela ocorre entre espécies que apresentam o mesmo nicho ecológico, ou seja, a mesma função, tá? Na natureza, e eles são muito semelhantes. Ou seja, esses organismos, eles disputam as mesmas fontes de alimento ou território. Nós temos aí, no caso, abutres, tá? O famoso urubu e as hienas, né? São famosos por se alimentarem, tá? De restos de animais que a gente chama de carniça, né? Os restos de animais podres, estragados, eles se alimentam deles. Aí, no caso, os abutres e as hienas, não é isso? Então, eles vão disputar por esses restos de alimentos. Então, praticamente a mesma função, tá? O mesmo nicho ecológico. E aí,
por terem funções bem parecidas, muito semelhantes, eles acabam disputando para ver quem é que vai ficar com o alimento, ok? E por fim, tá? Nós temos algumas questões aqui que vocês podem fazer algumas anotações e a gente vai ver logo em seguida as respostas. Vamos lá ver se vocês entenderam bacaninho o assunto. Se não entendeu, volta lá e começa tudo de novo, tá, pessoal? Vamos lá? Depois eu quero ver quem foi que acertou mais questões. Olha só aqui. Quais são as interações que estão sendo exemplificadas nas imagens? Olha só. Primeira questão. As flores possuem substâncias adocicadas, tá? Para atrair os insetos e outros animais. E aí, olha só, esse alto poder de atração vai fazer com que os animais venham para se alimentar. E aí, eles vão levar os grãos de pólen que vai ficar preso no seu corpo, de uma flor para outra. E olha só, que coisa mais linda. Eles vão contribuir, tá? Com a reprodução dessas espécies. Olha só. E aí, qual é o tipo de relação que existe entre esses seres? Foi lá buscar o alimento, comeu, saiu de boa, e aí levou os grãozinhos de pólen, e aí depositou em outras flores, e aí contribuiu para a reprodução das mesmas. Que tipo de relação ecológica seria entre essas espécies? Vamos lá para a segunda questão. Os carrapichos são sementes que se prendem ao corpo de animais para serem transportados. E aí, qual seria esse tipo de relação ecológica entre o carrapicho e os outros animais? Olha só, carrapicho quando aprega, hein? Menino, isso dá um trabalho para se retirar, ó. E aí, quem tá lá cheio de carrapicho, tá sendo beneficiado com isso? E aí, de quebra, pegou o carrapicho, né? Tirou, jogou para outro lado e aí ele vai se reproduzir, tá? Em outro lugar. Então, tá colaborando com a dispersão dele, tá? Tá colaborando com a dispersão do carrapicho. Mas o carrapicho, ele não tá fazendo bem não, em quem ele aprega não, né? Nem no corpo dos animais e nem nas calças aí, ó. De quem tá com ele preso. Menino. Vamos lá para a terceira questão. Os lagartos se alimentando de ovos, tá? E de pequenos animais. E aí? Para o lagarto tá bom, né? Mas eu não queria estar na pele desses outros animais pequenos. Que tipo de relação ecológica existe entre eles? Vamos para a nossa quarta questão. Plantas carnívoras que realizam fotossíntese, porém, como crescem em solos pobres em nitrogênio, por isso capturam insetos para compensar, tá? Essa deficiência. Olha que interessante. As plantas carnívoras realizam fotossíntese, porém, como crescem em solos pobres, tá? Em nitrogênio, eles precisam retirar, tá? E por isso eles capturam de outros insetos para compensar essa deficiência. Que relação ecológica existe entre esses insetos e essa planta carnívora? Vamos lá. Quinta questão. Algumas espécies elas são muito territorialistas, então eles enfrentam qualquer indivíduo que invada sua área de dominância. Olha lá, a briga entre o chefão. Menino, que relação ecológica existe entre esses indivíduos? E aí, tentaram responder? Vamos lá então? Tá aqui as respostas. E aí? Acertaram? Vou me despedindo por aqui. A gente se vê, tá? Na próxima aula. Qualquer dúvida, volta o vídeo de novo e vamos estudar, tá? Um cheiro bem grande. Saudades. Tchau, gente.